Eu não sabia como começar esse vídeo. Na real, eu nem sabia se eu queria de fato fazer esse vídeo. Há mil motivos pra isso, mas o principal é que eu não sabia o que eu queria falar exatamente. Quando eu pensava em falar sobre algo, simplesmente acontecia outra coisa mais surpreendente e tirava total o foco do anterior. Se não era isso, às vezes as coisas que eu queria falar seriam coisas tão minuciosas e curtas que dariam o tempo exato de um vídeo no TikTok. Então, ao invés de procurar algo pra falar, eu resolvi fazer um vídeo básico sem muita edição, ou reflexão, ou análise. Esse vai ser um daqueles vídeos que você assiste enquanto faz outras coisas. Vai ser mais uma conversa falando o que eu gostei, o que eu amei e o que eu odiei, do que qualquer outra coisa. Também vou falar de umas ideias e espero conseguir falar tudo que eu sinto aqui. Ordem Paranormal foi a melhor experiência que eu tive esse ano, porque mexeu com meus sentimentos no nível que eu pensei que nada mais poderia fazer. Eu ri, eu senti vergonha, desconforto, ódio, medo, amor e, é claro, eu chorei. Mas eu chorei muito. E se pá, eu vou chorar mais ainda enquanto eu faço esse vídeo. Eu não tenho vergonha de falar que eu gosto de Ordem Paranormal, porque por incrível que pareça, não é só um RPG comum. Os tropos narrativos, os cujos ditos clichês são muito bem usados aqui. Os arquétipos que os personagens carregam, tudo é bem pensado e me faz odiar ter demorado tanto para dar uma chance pra esse RPG. Eu acho já a ideia em si de história em tempo real um absurdo. Não porque caralho eu nunca vi isso, mas sim porque caralho isso é muito bom. Eu acho interessante a maioria das ideias e conceitos que o Selbit coloca na obra. Já deve existir muito vídeo falando disso, mas cada pessoa que participou disso se empenhou num nível que chega a dar raiva, mano. É muito amor envolvido por todos, mas muito mais ainda pelo Selbit. Ao longo dos episódios, quanto mais eu ia se apegando aos personagens, mais o sentimento de angústia ia me consumindo. Porque hoje em dia, esses personagens que eu acompanhei nessas 3 temporadas, na real, as pessoas por trás, talvez nunca voltem pra cá. Um dos méritos do Selbit e sua equipe foi ter criado um mundo vivo. Um mundo que dá pra acreditar que existe. Isso é bem difícil, mesmo sendo normal. Até porque toda história tem um mundo único. Mas não são todas que conseguem desbravar ou te colocar nesse mundo. Frases, dilemas, personagens, mesmo sendo um mundo ficcional, ele parece vivo. E a maioria disso é graças ao Selbit. A maestria que ele tem em ser quase tudo, para que os players consigam caminhar nesse tudo, é incrível. As referências que existem na obra, que também são metas, são boas demais. O personagem do Dante, as referências que ele faz com a Divina Comédia, são minimamente interessantes. A história em quadrinho que o Kaiser é fã, a banda e a gangue do Arthur, as crianças, os monstros criados, as entidades cósmicas à la Lovecraft, os mistérios sobre o elemento do medo, a seita das máscaras. É um mundo que você acabou de conhecer, mas é como se você tivesse chegado numa festa. Mas essa festa já tinha começado há um bom tempo, e você vai sendo apresentado aos astros dessa festa, as pessoas e tudo. Esse mundo já existia antes mesmo de você entrar nele. Eu quero tirar esse momento para falar dos personagens que me fizeram acompanhar e que também me destruíram nessa porra. Eu queria começar falando da Beatriz. É um pouco estranho, porque ela não é nem de longe um personagem que eu escreveria um texto falando sobre, mas tem algo interessante que eu quero pontuar sobre ela. A Beatriz é apresentada como a protagonista de Desconjuração. Ela é aquela personagem que atende ao chamado. O fato dela não ter lembranças e ter que correr atrás faz ela mover a história junto com os outros. Tudo em Desconjuração, até a morte dela, tem como foco narrativo ela. Por isso eu acho muito foda ela morrer. É como se o universo dissesse que não se importa com quão importante você é. A morte dela enfatiza ainda mais essa crueldade e brutalidade que esse mundo carrega. E a conexão que ela tem com o Dante também é muito foda aqui. O Dante junto com o Joey são meu top 2 facilmente. E aqui, ao invés de falar deles em geral, eu quero falar de uma coincidência, um paralelo legal que existe entre esses dois. Esses 3, na verdade. A Beatriz tá o tempo todo em busca da verdade, em busca do conhecimento. O Dante, quando tá na cela onde não há nada a ser visto, ele tá seguro. No escuro, onde é impossível enxergar símbolos virtuais, ou seja, na ignorância, ele não precisa do conhecimento. O Joey se cega metaforicamente por seus amigos para poder salvar a Liz. A ideia desses 3 personagens entra em coesão com uma coisa. Os 3 querem saber de algo. A Beatriz sobre o seu passado, o Joey sobre a Liz, e o Dante, os 3 parece ser o único que sabe de alguma coisa. Quando a Beatriz conhece a verdade, quando o conhecimento vem a ela, já é tarde. Ela morre. Quando o Joey encontra a Liz, quando ele dá de frente com o conhecimento que ele queria, ela morre. E quando o Dante vai atrás do conhecimento para poder ajudar a Beatriz, ele fica cego. É irônico porque no escuro da sua cela, onde a ignorância residia, onde o conhecimento era inalcançável, ele ainda podia enxergar. Isso só deixa evidente que esse elemento já se manifestava no sublime. E eu também acho esse paralelo da ignorância e a busca pelo conhecimento, e como o conhecimento, assim como a ignorância, pode cegar, um bagulho maneiro. Já o Arthur é o personagem mais triste dessa história. Talvez seja difícil perceber se você não prestar atenção, até porque o Guaxinim consegue esconder esse sentimento de tristeza e angústia que o personagem carrega. Mas cada frase, cada gesto, cada citação ao Kaiser que alguém fazia, dava pra sentir na pele o peso que o Arthur estava carregando. E isso é muito foda. O personagem do Arthur é apresentado apenas como uma participação especial do Guaxinim. Logo em seguida, ele virá um dos integrantes principais da equipe. O Arthur é um personagem que tem como fazer um vídeo dedicado a ele,
porque ele é do tipo que dá pra fazer um estudo de personagem sobre como lidar com a tristeza e mágoa da forma mais madura e gentil que alguém pode ensinar. Ele é de longe o que mais perdeu ali. E também é de longe o que mais adicionou ali. E por um lado, o Kian deu o último golpe no Kaiser, no outro foi o Arthur que finalizou o Kian. Tudo tem um começo e um fim. E o Arthur é a prova de que o amor transcende isso. Agora, para finalizar o vídeo, quero conversar um pouco sobre o César, o Kaiser, e tentar não chorar aqui. Desde o começo eu sempre tive uma afinidade com ele, porque ele é esse trupe do personagem antissocial e edgy, que é descolado e não fala com as pessoas. Mas não demora muito para essa caricatura do personagem cair sobre terra. Quando o pai do César morre, ele muda. Uma mudança que já vem acontecendo. Uma mudança que começou aos poucos. Umas cenas aqui e ali dele apoiando o pai. E é claro, a conclusão dele, que é o aglomerado do arrependimento que ele sentia. A cena do cemitério, a frase tá frio por dentro também, ganha um novo significado quando você percebe que o pai era só a única fonte de apoio que ele tinha. É lindo que aos poucos, bem aos poucos, essas crianças vão se desmoronando na frente dele. O Calango trocando o nome do César para Kaiser foi inteligente porque ele realça essa mudança profunda que ele teve. A mudança de nome além de identidade conversa com a autoimagem que ele tinha dele antes, as suas inseguranças, seus medos e seus sentimentos em geral. O fato dele não olhar no olho de ninguém no começo de Desconjuração e aos poucos, olhando, mostra todo o carinho que o Calango tem com esse personagem. Todas suas quase mortes sendo uma segunda chance, como se fosse o mundo impedindo dele morrer antes de ser amado. O apego que o Selbit tem com o personagem do Kaiser é lindo pra caralho, que é o mesmo que ele teve com o Joey. Existe um paralelo muito bonito que eu percebi entre a morte dos dois, e que me dói só de falar. Eu vou falar duas perspectivas que eu tive sobre isso. A morte do Kaiser é triste porque ele morre sozinho, sem ninguém lá pra estar com ele, além do monstro na sua frente, o Kian. A morte do Joey já é diferente, é a tal morte ideal que o Kaiser queria. O Joey morre rodeado pelos seus amigos. Acho interessante o semblante do Kian nas duas ocasiões. Com o Kaiser, ele não demonstra sentimento, mas com o Joey, ele chora. Há um teor poético aqui. Ele chorar na morte do Joey reflete logicamente a ideia de que o Luciano ainda esteja ali em algum lugar. E também o medo da mortalidade e desespero de perder que o Kian estava tendo. Mas para mim, ele vê no Joey de novo o que ele tinha visto no Kaiser, a mesma expressão, e por isso ele chora. Ali na tua frente, estava a representação do amor que o Kaiser, o Dante, o Arthur tinha. Tudo que o conhecimento não afeta. A segunda visão é que mesmo morrendo sozinho, o Kaiser morre se amando. O Arthur assistindo a fita é triste porque ele é um Kaiser que não tinha passado por tudo aquilo. Um Kaiser que ainda não tinha se amado. Dói demais ver, porque mesmo que tu saiba que ele aprendeu a se amar e que ele não era mais aquele Kaiser da fita, ele não estava mais ali para mostrar isso. É triste porque, porra, é uma ideia que, sei lá, é poético demais. Uma das coisas mais tristes é ver a treta do Hakim e do Selbit. Ver e pensar que, caralho, talvez isso não seja a mesma coisa, me mata. Porque além de tudo, esses personagens são necessários pra trama. E ver que os players não querem voltar pra esse mundo, destrói qualquer um que ama isso. Abre aspas, tudo tem um começo e um fim, e o tempo leva todas as coisas, fecha aspas. Se essa frase for verdade, então tudo acabou. Mas existe um caso curioso de algo que começou e até então, até agora, não teve um fim. O tempo levou muitas coisas, famílias, amigos e até inimigos. Mas existe algo que rege esses personagens e que os mantém unidos, e que mesmo depois de perderem tudo, essa coisa é a única coisa que ainda sobreviveu, que ainda existe. Eu tô falando do amor. Mas é isso. Tchau.